começar aqui apresentando um pouquinho para vocês sobre React Next.js. A nossa proposta, né, é apresentar para vocês um pouquinho sobre esses temas e também a gente vai desenvolver com vocês um web app, fechou? Os apresentadores, bom, ele é composto por mim, Larissa. Eu tenho 21 anos, faço ciência da computação na PUC e estou indo para o 4º período agora. Atualmente eu sou estagiária no Banco Inter como desenvolvimento iOS e é isso. Bom dia também, né? Meu nome é Marco Túlio, eu tenho 21 anos, estudo ciência de computação na PUC Minas. Hoje eu estou indo também para o 4º período, se tudo der certinho. E trabalho na Cliente Fiel, uma empresa de desenvolvimento de aplicativo e site de restaurante. E aí eu também disponibilizei o LinkedIn e o GitHub. Bom, gente, meu nome é Társila, eu estou indo para o 5º período de ciência da computação também. Hoje em dia eu estou fazendo estágio numa empresa chamada GTI, que é o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. Lá eu trabalho com desenvolvimento full stack. E a minha experiência com Next começou há pouco tempo, tem cerca de um mês que eu estou estudando, aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta. E estou tentando aplicar lá no meu estágio. E aí tá meu LinkedIn também, meu GitHub, caso vocês queiram ter alguma dúvida, eu posso deixar o e-mail também no final da apresentação. E é isso. Fechou, então. Galera, nossa agenda, a gente vai começar falando um pouquinho sobre algumas coisas teóricas, tá? A gente vai apresentar alguns conceitos importantes, mas para vocês entenderem e introduzirem ao Next. Depois disso, a gente vai para a parte prática. A gente vai apresentar para vocês um projetinho bem simples, em Next.js também, da comunidade. Após isso, nós vamos mostrar como que funciona o PWA, como o que é, né, o significado e tudo mais, e como que transforma esse site em um aplicativo. E se der tempo, a gente tem um extra, que a gente vai mostrar para vocês também como hospedar o site no Firebase. Fechou? Bom, a gente vai começar agora, mas antes, eu preciso falar que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês levantem as mãos, pode interromper e tudo mais, a Carol vai estar aí de olho também. E até para vocês não se perderem, se a gente estiver falando alguma coisa que vocês não sabem e tudo mais. E a gente deixou aí também no chat um link de um formulário. Eu vou dar 2 minutinhos e meio para vocês preencherem aí, mas para a gente saber o perfil da galera que está assistindo o nosso vídeo. Beleza? Aí quando der 2 minutinhos e meio, eu vou parar e vou pegar essas informações. Eu acho que a gente já pode até adiantar aqui na resposta, né? O pessoal respondeu bastante lá já, Larissa. A gente já teve 6 respostas. Para quem entrou agora, se possível, preencher o formulário. A gente vai dar uma analisada aqui. Vamos só aguardar esses mais um minutinho. A gente atualiza e apresenta. Todo mundo que respondeu aí, a maioria já fez algum projeto com HTML e CSS. Sim. Muito bom. Tem uma pessoa aqui que sabe como funciona. Esse é importante para a gente saber no que dá para ir mais rápido, o que dá ali para ser mais detalhista, né? Em cada parte que a gente vai apresentar. Até então também não tem experiência com React nem com Next. E um só já mexeu com Web App. Vamos atualizar aqui então, vamos passar para vocês sobre HTML e CSS. 8 pessoas já fez um projeto, né? Quem está assistindo aí, um sabe como funciona, pelo menos aqui ninguém sabe como, ninguém nunca fez, né? Então é ótimo que assim, no HTML, CSS a gente já pode dar uma agilizada. Em JavaScript, algumas pessoas já fizeram, tem gente que nunca fez, então vale a gente dar uma detalhada aqui, viu, Larissa? Sobre React Next, a maioria nunca fez, então vai ser ótimo que a gente vai estar apresentando aqui uma tecnologia nova, né, para bastante gente. E o Web App também tem 8 pessoas que nunca fez um projeto, tem uma pessoa que já sabe, então a gente vai estar aqui também apresentando como é que faz, e é algo assim, que não é novo, teoricamente né, tem 4 anos, 5, 4, mas que já está sendo bem usado, então é bom a gente já saber que existe e como fazer também. Tá, fechou. Então vamos lá, então. Acho que já deu aqui.
Fechou. Então, bora. Então, ressaltando, quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha ou chamar a gente aí no microfone ou no chat também. Que aí a gente já tira a dúvida na hora para não se perderem. Bom, galera, o nosso progresso ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre HTML, CSS e explicar um pouco mais de JavaScript, né? Como tem mais gente que tem mais dúvida, nunca mexeu. A gente vai falar também sobre Progressive Web App, né? Que é bastante nosso foco hoje. Vamos apresentar um pouco sobre bibliotecas e, no final, o React e o Next.js. Bom, os requisitos para um site moderno. Galera, tem 3 coisas que são principais aí para a gente construir um site bem moderno, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. A gente costuma brincar que o HTML é o esqueleto, né? O nosso corpo. E o CSS é o nosso estilo, é as nossas roupas, o corte de cabelo, é a nossa estilização, beleza? E o JavaScript é o nosso movimento, é o movimento do nosso corpo, é o que vai dar ação diante de algum estímulo, beleza? Por exemplo, a ação que vai ser executada a partir do clique de um usuário num botão, né? O que vai definir essa ação é o nosso JavaScript, beleza? Bom, falando agora sobre HTML. Gente, o HTML, ele é Hypertext Markup Language, tá? As pessoas costumam falar que o HTML é uma linguagem de programação, mas isso é um equívoco. Não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? E ela é feita através de tags. Vou mostrar aqui para vocês um exemplozinho para vocês só terem uma noção mais ou menos do que é. Essas tags, elas têm um padrão. Esse padrão é ter a tag py, que é a tag HTML. Você abre e fecha ela dentro do documento. Após ela, tem o head e tem o body. Esses são os padrões, tá? Dentro do head, normalmente, é o cabeçalho. E dentro do body é o corpo, onde a gente vai mostrar ali a parte visual para o usuário. Tem um outro exemplo aqui embaixo que vai ficar mais claro para vocês identificarem isso. Bom, dentro do head, o que a gente coloca normalmente dentro do head? São as configurações internas do site, como título, descrição, estilização CSS, meta tag. Isso não vai ficar visível para o usuário, tá, gente? Nesse caso aqui, o título vai ficar visível, mas ele vai ficar visível lá na aba. Lá em cima na aba. Daqui a pouco vai ter um exemplo que vocês vão conseguir identificar isso melhor. Mas, normalmente, essas configurações no head, elas não ficam visíveis para o usuário. São apenas configurações internas mesmo. Agora, tudo que a gente coloca dentro do body, da tag body, ela já vai ficar visível para o usuário, tá? São configurações que o usuário consegue analisar ali e ver dentro do site. Um título, um parágrafo, uma imagem, um botão. Tudo isso que vai ficar visível, a gente coloca dentro do body. Nesse exemplo aí, eu coloquei uma tag H1, que é um título, coloquei um parágrafo, que é a tag P, com uma descrição ali, e coloquei uma tag image, tá? Com uma imagem. E aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado. Aí, ó, no H1, eu coloquei título H1, embaixo no parágrafo eu coloquei descrição P, né, que é uma descriçãozinha menor, e coloquei a tag image com essa imagem do WhatsApp, ficou desse jeito aí. Agora, falando um pouquinho sobre CSS. Bom, o CSS, ele é Cascading Style Sheets, tá? O significado dele aí. E ele é um mecanismo para adicionar estilo, como eu tinha falado, né? Estilização do nosso corpo, corte de cabelo, a roupa. Mas nesse caso aqui, né, no contexto, são cores, fontes, espaçamentos de um documento, beleza? O código CSS, ele pode ser aplicado diretamente em um arquivo .html ou usando uma tag style, beleza? E também num arquivo .css. Gente, é possível usar, tá? Dentro do arquivo .html e dentro de tag style. Mas eu, particularmente, por boa prática de programação, gosto de colocar as estilizações dentro de um arquivo .css. Tá? Por questão mesmo de deixar o código mais limpo, mais agradável e tudo mais. Tem gente que faz dentro de tag style, tem gente que põe... Enfim, e isso aí fica a critério do programador. Mas, por boa prática de programação, é indicado fazer em arquivo separado, tá? Outra coisa, com a variação
de atualizações dos navegadores, o suporte ao CSS pode variar. O que significa, né? Tem algumas regras do CSS que ela depende muito do navegador que a gente está utilizando. Então, a gente tem que ficar aí ciente se alguma estilização vai funcionar nesse navegador ou não. Isso depende muito de versão, porque tem alguns navegadores que têm algumas regras CSS disponíveis e outros não. Então, a gente tem que ficar aí ciente se o navegador vai suportar essa regra ou não. Beleza, um exemplozinho aqui para vocês verem. Nesse exemplo, eu estou usando estilização inline dentro de uma tag body. Pode fazer isso? Pode, igual eu falei, fica a critério do programador. Não é uma boa prática, tá? Mas a galera costuma colocar. Nesse caso aí, nesse exemplo, ele está colocando o style de background, tá? Então, ou seja, ele colocou uma corzinha ali de fundo em toda a tag body. É uma corzinha verde. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Tá vendo que ficou um verdinho bem claro aí embaixo, né? Por trás de tudo que tá dentro do body. Tudo que tá dentro dele atrás ficou uma corzinha verde claro. Um outro exemplo de estilização que pode ser feita é dentro da tag style mesmo. E essa tag, como ela é uma configuração interna do site, tem que ser colocada dentro do read. Beleza? Também a galera costuma colocar, mas eu particularmente não gosto. Gosto de fazer em arquivos separados, né? Nesse exemplo aí, quando você está estilizando dentro de uma tag style, você precisa falar para ele o que você quer estilizar, porque ele não vai conseguir saber o que ele quer, que você quer que estiliza, né? Então, dentro da tag que você quer estilizar, você tem que colocar um identificador, né? Neste caso aqui eu coloquei um ID chamado divpy, e lá na style eu falei, olha, estiliza para mim tudo que está com identificador chamado divpy. E o que eu quero que faça? Você alinhe tudo que está dentro da div no centro. Beleza, aí agora ele sabe o que ele quer que seja estilizado, através do identificador. E aí ele vai dar esse resultado aqui, ó. Ele vai pegar tudo que está dentro da div e vai centralizar para mim ali, para ficar tudo certinho. Bom, o próximo exemplo aqui é o identificador não, né? A classe. Beleza? Só que nesse exemplo, eu já criei um arquivo separado, .css, para fazer essa estilização. É assim que eu gosto de fazer, por questão de boa prática. E aí, eu fui lá e coloquei, olha, pega para mim a classe image WhatsApp e dá um tamanho de 50 pixels. O identificador da classe, gente, é o ponto, tá? Esqueci de falar ali. Do ID é uma cerquilha, mas da classe é o ponto, beleza? E aí, eu falei para ele, pega essa imagem, que eu coloquei a classe image WhatsApp, e dá um tamanho de 50 px para mim. Então, vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? A imagem estava grandona, eu reduzi ela a 50 pixels. Então, ela já ficou melhorzinha. Bom, galera, agora eu vou falar um pouquinho sobre o JavaScript, tá? O JavaScript, ele é uma linguagem de programação interpretada e estruturada, tá? O que isso significa? Como o nome já sugere, linguagens interpretadas são linguagens que são interpretadas linhas a linhas, tá? Uma de cada vez. Então, o compilador ali, ó, ele vai ir lendo essa linguagem linha a linha, uma de cada vez, sem a necessidade de realizar uma compilação prévia, tá? É um script de alto nível e ela tem uma tipagem dinâmica fraca. Tipagem dinâmica fraca é você não precisar descrever de forma explícita o tipo do dado. Então, por exemplo, eu tenho uma variável var. Declarei ela ali como var. Tá, mas o que significa var? Pode ser o quê? Var pode ser string, pode ser uma int, pode ser uma boolean. Enfim, isso vai depender do contexto que você está utilizando essa variável, tá? Mas na declaração da variável, o JavaScript ele não exige declaração de tipo de dado. Então, isso faz com que ele seja dinamicamente fraco, tá? Agora, uma curiosidade sobre o JavaScript é que, juntamente com o HTML e com o CSS, ele completa as 3 principais tecnologias da World Wide Web, tá? www, fica aí para quem não sabia dessa. E outra curiosidade também é que a grande maioria dos sites usam, hoje, tá? E todos os principais navegadores, eles têm um mecanismo JavaScript dedicado para executar. Então, assim, isso é fantástico, tá, gente? Todos os sites hoje em dia, a maioria dos sites usam o JavaScript. Isso é muito importante. Vou mostrar um exemplo aqui de JavaScript.
as configurações scripts dentro do meu documento HTML, eles têm que ser colocados dentro de uma tag script, tá? Senão o compilador não vai saber o que você quer que faça. Então, você tem que abrir e fechar uma tag script e colocar a configuração ali dentro, tá? Nesse exemplo aí, eu criei uma função chamada mudar texto. Ali embaixo, onde está circulado H1, onde tem o meu título, o que vai acontecer? Quando eu executar determinada ação, esse título vai ser mudado para um novo texto, que está ali. Ali embaixo eu criei um botão para vocês entenderem, tá? Esse botão chama mudar texto. Então, quando eu clicar nesse botão, vai ser disparada a ação onClick, que significa quando você clicar nele, ele vai chamar essa função mudar texto. Então, ou seja, quando eu clicar no botão, vai mudar automaticamente o título para novo texto. Vai dar esse resultado aqui, ó. Que tá mostrando aí, ó. Ou seja, eu criei um botão ali e quando eu clicar nesse botão, ele vai ser disparada uma ação para mudar o título. Ali em cima, onde está novo texto, antes era título H1, beleza? Só que quando eu cliquei no texto, ele foi mudado para novo texto. Larissa. Sim. Vale ressaltar aqui que a gente está mostrando como altera um texto com JavaScript. E aí, mais para frente, a gente vai mostrar como o React faz isso, né? Trocando valores no site, e aí a gente vai perceber que é muito mais fácil fazer isso no React. No JavaScript é muito complicado. Se eu clicasse no botão mudar texto e quisesse trocar três textos, né? Que tem a mesma coisa, eu teria que chamar essa linha, na linha 13, o document.getElementById, eu teria que chamar ela 3 vezes, uma para cada posição que está nosso texto. Então, assim, no JavaScript puro é muito complicado essa alteração de texto, por isso que os sites antigos tinha um arquivo .html, outro arquivo .html, e eles iam trocando, né? Ia dando reloading para cada página. Então, no JavaScript puro era muito complicado essa troca de informação. Então, no React/Next, a gente vai ver como isso é muito mais fácil de se fazer. Só uma observação. Bem lembrado, Túlio. Agora, a Társila vai falar para vocês um pouquinho sobre Progressive Web App, fechou? Então, galera, o Progressive Web App, trava-língua para treinar o inglês, é um conceito que está ganhando relevância aí, e eu acho que é a tendência das aplicações de e-commerce. Primeiro, eu vou começar dando um exemplo para vocês que o Sérgio Lopes dá em uma palestra no Front em Samba. É uma palestra até um pouco antiga, eu acho que é do ano de 2015, mas ele explica muito bem sobre o conceito. E imagina só, você está num shopping e você tem que pagar o ticket do seu estacionamento. E geralmente tem uma fila enorme, né? E você vê que se você baixar o aplicativo, você consegue pagar por lá e não precisa enfrentar a fila. Só que qual que é o problema? Você está dentro do shopping. A internet de quem que funciona bem dentro de um shopping? Outra, dados móveis. Você vai ficar baixando no aplicativo com seus dados móveis? A não ser que você tenha um pacote muito bom, né? E aí, o que o Progressive Web App veio trazer? Tirar essa necessidade da gente ficar baixando 1001 aplicativos para tudo. Porque se vocês repararem, abre o celular da gente, às vezes você vai fazer uma compra, um agendamento no lugar, tem que baixar o aplicativo. E você não vai usar aquilo ali nunca mais. E aí tem que ficar instalando, desinstalando, e isso pra gente, usuário, não é tão bacana, né? E aí, o que o Progressive Web App traz? Ele traz a experiência mobile, só que a sua aplicação é web. E aí tira do usuário essa necessidade de instalar um aplicativo nativo para ter experiência mobile. Ele, como eu coloquei aí no primeiro tópico, é uma aplicação híbrida entre o web e o mobile. O que isso quer dizer? Que ele é desenvolvido em linguagem web, mas consegue passar para o usuário a experiência de um mobile, sem precisar ser desenvolvido numa linguagem focada para isso. De certa forma, a aplicação é mais leve, o que requer menos dados do usuário para poder instalar a sua aplicação. E para nós, desenvolvedores, a gente sabe que não é simples você pegar uma aplicação web e transformar na aplicação mobile. Isso é uma coisa meio trabalhosa, né? E aí, para quem é desenvolvedor, você não vai precisar fazer tanta alteração no seu código para poder transformar ele numa versão mobile. Só que assim, é tudo bem entre aspas, não é literalmente um aplicativo mobile. É uma aplicação web rodando, trazendo para o usuário a experiência mobile.
E aí tem muitos sites famosos, eu não sei vocês, né, mas assim, eu não tinha muito conhecimento, mas tem muitos sites aí famosos que tem essa opção do Progressive Web App. Se vocês olharem no navegador de vocês, igual tá o exemplo aí do Pinterest, tem uma setinha com um desenho de um computador, um quadradinho, né? Você clica ali na opção instalar, e aí aparece lá no seu desktop ou na home do seu celular a aplicação. Eu vou apresentar para vocês os 2 principais arquivos que a gente precisa colocar no nosso código para poder trazer uma versão de Progressive Web App. O primeiro é o manifest.json e ele está ali para poder definir a estrutura, basicamente, da nossa aplicação ali, de como que vai mostrar para o usuário. Lá em cima, a gente define na linha 2 o nome, um short name. O que é esse short name? No celular, os aplicativos não têm um espaço muito grande para colocar o texto ali, né, o nome deles. E aí você dá um nome menorzinho para poder aparecer no celular bonitinho. Vai definir o background, alguns ícones. A gente colocou aí a imagem da escola de férias em diferentes tamanhos. Tem um array aí com vários ícones, com o caminho da imagem, o tamanho e o tipo de imagem. E aí mostra para o usuário, um exemplo é essa telinha aí, com o nome que a gente deu e com o ícone que a gente deu. Na home vai aparecer esse íconezinho que a gente definiu com aquele short name. Basicamente, o manifest.json é isso aí. Tem outra coisa também legal, é o display. Você vai definir se a sua aplicação é aquelas que é para mostrar com a tela na horizontal ou na vertical. Você consegue configurar isso. O outro arquivo é o service work. Ele vai ficar responsável por gerenciar a questão da cache, da instalação dos arquivos na cache do usuário. Uma coisa que eu esqueci de falar, o Progressive Web App, ele permite que o usuário use offline, ou seja, a página vai carregar mesmo que o usuário esteja sem acesso à internet. E isso traz uma experiência muito boa, né? Não sei se vocês já viram, por exemplo, o Instagram. Se vocês acessarem o Instagram sem internet, algumas coisas vão carregar. E é mais ou menos essa experiência que o PWA traz para a gente. A primeira função... vamos lá na linha 2 primeiro, vamos por partes. Na linha 2, a gente está definindo ali uma array de strings. E a gente vai colocar o caminho para alguns arquivos, algumas URLs para serem salvas na cache. Na linha 5, na função de install, a gente está definindo ali, quando o usuário clicar em instalar nossa aplicação, quais arquivos ou rotas vão para a cache. Na função de baixo, na linha 15, na fetch, a gente está fazendo o seguinte: toda vez que o usuário fizer uma requisição para trocar de rota, alguma coisa assim, a gente vai checar se aquele arquivo já não está lá na cache. Quando a gente não define lá na URL to cache, a gente não define nenhuma URL, nenhuma rota, o que acontece? O nosso site a nossa aplicação não vai instalar, não vai pré-instalar nada na cache. E aí, toda vez que o usuário for trocar de rota, ele vai precisar de internet para poder visualizar aquela página. E basicamente é isso. E isso traz para o usuário uma experiência muito melhor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre bibliotecas, né? É um pouco difícil. Só para colocar uma observação aqui também no PWA, existe várias empresas já usando, né? Como você citou. Aí tem o Mercado Livre também, que já tem a Magalu também, vários e-commerce estão usando isso, né? O Service Work aqui também tem várias funçõezinhas para ela, mas as 2 principais são essas. E também o uso do PWA pode ser, por exemplo, antes de desenvolver meu aplicativo mobile, né, para uma startup, por exemplo, eu vou desenvolver um PWA como um protótipo, que aí você pode testar primeiro se a sua ideia, startup, vai funcionar. O desenvolvimento web é bem mais rápido que o mobile, dependendo da aplicação. Então, o PWA ele encaixa muito bem para essas coisas assim. Tem também, por exemplo, um restaurante que não usa o iFood, ele tem o cardápio digital dele. Sim. É muito mais fácil ele mandar um link do site, né, em vez de mandar um link para ele baixar o aplicativo. Então ele já manda o link do site, o cara vai acessar o site, vai ter o cardápio e vai aparecer a opção lá, baixar esse site. Ele instala e é bem mais fácil, né? Ele pode trabalhar isso junto com o WhatsApp, por exemplo. Então, acho bem bacana o PWA para várias situações. Tem situações que não dá. Vai colocar um jogo, por exemplo, aí tem que ter todo o desempenho de um app nativo.
Sim, é igual o Marco e eu tinha falado também. Eu acho que é a tendência do mercado para esses e-commerces. A gente, como usuário, a gente está tendo uma experiência muito ruim de ter que ficar instalando mil e uma coisas, que às vezes você vai usar uma vez na vida. E às vezes você está na rua só com dados móveis, não te convém ficar instalando aplicativo. Exatamente. Né? E é bem mais leve, né? Questão de tamanho, né? Que você vai baixar. Uhum. Vou passar um pouco aqui de bibliotecas para vocês. Eu tenho que citar a biblioteca porque o React é uma biblioteca. Então, a biblioteca é compartilhar soluções por meio de funções ou métodos, né? Ô, Tássila, você quer apresentar essa parte? Estava combinando? Posso sim, posso falar. Beleza. O que acontece, gente? Para quem já começou a faculdade, eu não sei como que a gente está aqui em questão da experiência suas. Quem já passou pelo primeiro período vai ver biblioteca com o Teodinho ou com o Lúcio. Vai usar muito de biblioteca, mas o que é? Biblioteca é um pacote, um conjuntinho de funções que a gente faz para poder reutilizar depois ou para organizar o nosso código. E aí, qual que é a principal vantagem? A gente vai permitir a reutilização de código em diferentes projetos de forma mais simples. Supondo, você criou uma função lá que soma 1 mais 2. E aí você vai usar isso aí de novo, só que você não precisa declarar 4 linhas em todos os arquivos que você for usar. Você vai lá, gasta 4 linhas para escrever, faz 1 mais 2. Você vai, junta isso aí numa biblioteca e cria uma funçãozinha, função somar 1 mais 2. Você vai lá no seu arquivo, importa a biblioteca e chama a função. Isso gasta o quê? 2 linhas. Muito mais simples do que você ficar copiando o código da função inteira. Ou às vezes você está desenvolvendo e você não quer saber como que soma 1 mais 2. Você só quer o resultado. Você não quer preocupar como que é o processo todo. Às vezes não é o seu foco ali, às vezes enfim, biblioteca está para facilitar isso aí. E a vantagem é essa, reutilização de código em diferentes projetos. Você pode criar sua própria biblioteca. As principais ferramentas que tem aí, tem bibliotecas prontas. E outra coisa que vai de encontro às boas práticas de programação é a questão de divisão de responsabilidades. Antes, você tem um arquivo ali que renderiza algo para o usuário. Você vai colocar no meio desse arquivo lá no seu código a função de somar 1 mais 2. Tipo, não é responsabilidade daquele arquivo, somar 1 mais 2 não é o foco daquilo ali. Então, você está dividindo certinho, olha, em tal biblioteca, em tal arquivo, está a responsabilidade das funções matemáticas. Nesse aqui, eu vou só chamar essa função, mas não é responsabilidade dele. E isso é um dos princípios do Clean Code. E a biblioteca está para ajudar nisso aí. Os principais exemplos que a gente tem aí, que eu acho que vocês já ouviram falar, quem já passou pelo primeiro período, é a Math.h, do C e C++, que traz um bocado assim, de funções que trabalham com números, com ponto flutuante, que é uma coisa bem chata de lidar, e já está pronto lá para a gente. Vou colocar o exemplo também da Java.lang. A gente, quem passa pelo primeiro período, aprende a transformar uma string de letras minúsculas em letras maiúsculas. Mas isso é chato pra caramba de fazer, gasta muita linha e, tipo assim, você não quer perder tempo fazendo isso aí, né? E aí já tem uma função pronta na biblioteca do Java.lang para facilitar. Você só chama a função, passa a string, os parâmetros que ela precisa receber e pega o retorno. Você não tá, às vezes o seu foco não é ficar ali preocupando como que faz isso, você só quer o resultado. E outro exemplo de biblioteca aí que está crescendo muito é o React, que é o que a gente está apresentando aí para vocês. O React é uma biblioteca para a linguagem JavaScript. E aí, qual que é a principal foco do React? O que ele veio trazer? Ele veio tirar do desenvolvedor aquela preocupação com a renderização. Às vezes o seu foco é só a interface do usuário, você tem que preocupar ali com o design do site, com assim, questão de interface mesmo. E aí você não precisa ficar tão preocupado, lidar tanto com renderização, que é uma coisa também que toma tempo. E aí ele já traz isso para a gente. Aí eu vou passar a palavra para o Marco para ele poder aprofundar um pouco mais nesses conceitos do React. Até então, gente, alguma dúvida até aqui sobre o que a gente explicou? Que aí a gente vai começar sobre React e tal, essa base aqui vai ficar um pouquinho para trás. Tá, se alguém levantou a mão, tranquilo. mandou mensagem no chat. Por enquanto, É isso que eu estou checando. tá tudo tranquilo. Beleza. Muito bom. Vou mostrar aqui para vocês o React Next. O Next, né? Primeiramente eu vou falar do Next. O Next é um framework para React. React, que é uma biblioteca do JavaScript. Ela é criada pela Vercel.
e ela é a geração de sites estáticos para aplicativos de web baseado em React. Então, por exemplo, antes a gente tinha uma troca de páginas, né? Tanto que fazia o reload do nosso navegador. Hoje não, hoje dá para você desenvolver um site na mesma página, ou ele só renderiza de novo, ele só tira esse conteúdo e coloca outro conteúdo na tela. Igual a gente estava fazendo com texto lá no JavaScript que a Larissa fez. Só que isso ele tira uma coisa muito grande, né, do seu site e coloca outra coisa que também é bem grande. Então, assim, aí acaba sendo mais rápido, né? A gente não tem que fazer aquele reload todo de novo do site. Então, sites estáticos ajudam bastante nessa experiência do usuário. Existem outras funcionalidades bem interessantes do Next, porém não é o nosso foco hoje. E também a gente queria deixar aqui o SSR, né, que é a sigla para Server Side Rendering, ou renderização do lado do servidor, que o Next traz para a gente. Em vez de ele não o navegador hoje, ele pega todo o processo de renderização e tal. Com o Next, ele pega uma parte dessa responsabilidade de mostrar para o usuário e tal, e o Next tem um servidor Node que faz isso para a gente e tira um pouco da responsabilidade do navegador. Passando bem simples, eu quero mostrar mais a prática mesmo para vocês, já meio que tem um pontapé inicial para vocês fuçarem, mexer, criar um projetinho ali bacana. Eu quero mostrar aqui para vocês no Next como fica as rotas. Então tem um arquivo pages, uma pasta pages, e lá você pode criar todas as rotas. Por exemplo, eu tenho o index, que é a nossa tela inicial, o nosso barra, né? Ele é a tela principal. Tem o nosso land, eu quero uma land page, eu quero mostrar, sei lá, um site institucional. Você pode colocar no land. Eu quero uma tela de perfil, só para mostrar o perfil ali, talvez, da empresa. Aí você tem um arquivo profile. Eu quero um arquivo de erro. Deu erro, não encontrei essa página. Aí você tem a rota 404. Esses que estão em underline são mais de configuração. Normalmente todas as páginas passam nesses underlines aqui. Então ele verifica se deu algum erro. Ele passa no document, que aí tem o app também, que coloca algumas HID, configurações internas do site. Então esses de underline são mais de configurações das páginas. Mas eu quero uma rota que é admin / dashboard. Então você cria uma pasta, que é o barra, né, o admin. Se você quer o admin só, aí dentro do admin você pode criar um index.html, que aí ele vai pegar só o admin. Mas eu quero admin dashboard. Aí dentro do admin você cria um arquivo dashboard.js. E aqui ele suporta tanto .js, .jsx ou TSX, que é o TypeScript. Então o Next ele suporta o TypeScript também. TypeScript que é o JavaScript tipado, então ele não fica com aquela tipagem fraca. Um ponto só antes de você ir, Marco. Um ponto interessante, gente, para quem nunca mexeu com React ou para quem já mexeu, né, para lembrar. No React, essa questão de rotas, a gente tem que lidar de outra forma. No Next, é só você colocar dentro dessa pasta aí e chamar o nome do componente. Falar, ó, quando o usuário clicar nesse botão aqui, você vai para erro, por exemplo, ou para 404 que está aí. Vai para 404. Você só escreve 404. No React, a gente tem que importar a biblioteca, fazer outras coisas que às vezes dá trabalho. E aí o Next traz isso aí pra gente, a questão de rotas baseada em páginas, que é uma coisa bem interessante, né? Baseado em arquivos, né? Baseado em arquivos aqui. Então ficou bem melhor. Eu particularmente gostei bem mais dessa forma de rota aqui do Next. Componentização. Se alguém nunca ouviu falar de componentização, a ideia principal assim é evitar repetição de código. Então, por exemplo, na minha página principal, na minha página de landing page e minha página de cálculo, de perfil, eu quero usar nessas 3 páginas o mesmo banner, eu quero usar o mesmo navbar, o navbar que é aquelas informações que fica em cima, né, que tem só logozinha, tem alguns botões. Nas 3 páginas eu quero usar o mesmo navbar. No desenvolvimento antigo, a gente tinha que repetir 3 vezes o código. Então, aí se eu for atualizar o navbar, eu tenho que atualizar 3 arquivos. Não ficava muito bom isso. Até lá na empresa onde eu trabalhava, tinha um site institucional que era assim ainda. Então, às vezes, você até esquecia de atualizar outro arquivo. Você atualizava 2, mas faltou 1. Então, isso era bem complicado mesmo.
Então, a componentização vem para resolver isso. Você cria um arquivo, por exemplo, o navbar aqui. Eu quero um navbar de admin, de alt e de index. Essa aqui é de offline, né? Então, eu crio um navbar. Dentro desse arquivo, eu vou colocar só o HTML do navbar. Então, quando eu for chamar, aí quando eu quiser usar ela na nossa página, eu só chamo esse arquivo que ele vai ser exibido. Eu chamei esse arquivo 3 vezes. Então, a única repetição que você vai ter que fazer é repetir o nome do arquivo na nossa página. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nessa página index, né, que é a nossa rota barra, eu importei o que eu quero exibir, e aí eu coloquei, ó, eu quero uma navbar, eu quero um banner, eu quero outras informações, eu criei um componente, e eu criei um footer. Então, assim, fica bem mais fácil para o desenvolvimento. Aqui é o arquivo do navbar, tá vendo? Você coloca HTML normal dele, só que no componente navbar. E aí ficou exibido. O navbar é essa parte de cima aqui. Aqui é o banner e outras informações estão mais para baixo. Então, essa é a ideia de componentização. E na componentização do React, você pode dar estados para cada componente, né? Que eu vou mostrar para vocês o use state. O use state, ele é do React, ele não é do Next, né? O React já tem isso. E qual que é a ideia do use state? É criar estados. Eu quero usar um estado. Então, bom, lá naquele exemplo do JavaScript que a Larissa deu, aqui vamos supor que era valor, né? E eu quero atualizar esse valor. Eu não quero usar o 0, eu quero usar um 1. Então, eu altero o estado que ele vai exibir 1. E como que ele funciona isso? Primeiramente, você cria uma constante aqui, que o primeiro valor, nesse caso é um array, né? Que são 2 valores sempre. O primeiro valor é o valor inicial, o valor do estado. O segundo variável é a função de atualizar esse valor. No caso, você não pode fazer valor igual a 3, valor igual a 4. Você não pode fazer isso. Você tem que usar uma função para atualizar. E essa função, você normalmente seta ele como set valor. Se eu quiser outro nome, você pode colocar teste. Aí vai ser teste, set teste. O nome é só para você meio que ter um padrão. E aí você coloca a tag aqui, a funçãozinha useState. E esse valor aqui é o valor inicial. Então, quando eu chamar o number, que é um componente da nossa página, eu quero lá, tem o navbar, o banner e tem o number, que é só para mostrar em tela. E aí você cria aqui o state, inicialmente ele vai ter o 0. Então, a primeira vez que renderizar esse componente, ele vai ter valor 0. Então, ele veio, o valor tem valor 0. Aí ele vai retornar aqui na função, que os componentes são todos feitos em funções, né? Então, o retorno dele vai ser uma tag HTML. E a primeira vez que ele rodar vai ser valor 0 exibido aqui no H1. Quando eu clicar no botão, que é o onClick, eu quero atualizar, eu vou chamar uma função aqui na própria linha, ou posso criar outra função aqui fora também, mas no caso aqui é na própria linha do botão. Eu vou atualizar esse valor, usando o set valor, o valor mais 1. Então, inicialmente é 0. Quando eu cliquei, ele vai ser 0 mais 1, ele vai atualizar 1. O que vai acontecer? Ele vai chamar esse number de novo. Então, ele vai renderizar o componente. Então, aqui era 0, agora virou 1. O padrão aqui do useState, ele mantém, agora atualizou para 1. Só que na hora que ele retornar a tag, vai estar atualizado aqui como 1. Então, você só chamando a função de alterar estado, ele vai sempre atualizar, vai sempre renderizar o componente e vai sempre estar mantendo atualizado a informação que você quer mostrar ali em tela. Eu não sei se ficou bem explicada essa parte, mas é importante vocês terem entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que fala aí, levanta a mão, coloca no chat, que a gente explica novamente. Certinho aí, tá? Acho que ninguém... Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu acho que, não sei se eu entendi direito mais ou menos, é tipo assim, é como se ele atualizasse em tempo real, tipo, ele tá renderizando aquilo, tipo, sei lá, tipo isso? Ele tá ele tá renderizando o componente. Sempre que você altera um estado, ele renderiza o componente. Esse estado aqui, setValor, é um estado do number, não é? Ele tá dentro do componente number. Então, sempre que você alterar esse estado,
ele vai renderizar o componente. É como se você apagasse esse componente do site e colocasse de novo. Só que agora você vai colocar ele atualizado. Entendi. Então, tipo... Mas só que pro usuário, ele, tipo assim, essa renderização, ela vai ter algum efeito... Depende da Não, internet dele ou não. não, É... porque na verdade ele não deleta, eu só supus aqui para vocês, mas ele meio que atualiza, entendeu? Ele não vai deletar de fato. Ele vai só sobrepor. Antes era isso, agora eu vou botar isso em cima. Tem um conceito, João Pedro, que é um pouco interessante da gente estudar, que é a árvore DOM. O que acontece? Antigamente, se você ia atualizar alguma coisa, você tinha que carregar a árvore DOM inteira. A árvore DOM basicamente é o seu HTML da sua página. Ele tinha que recarregar aquilo tudo de novo. E fazer o download, recarregar isso aí, é custoso. Isso fazia, você lembra quando ficava carregando eternamente aquela bolinha do navegador? Sim, boto fé. Aquilo ali é porque está carregando a árvore DOM toda de novo. Com o use state, ele não vai carregar tudo de novo. Ele vai lá onde está seu componente, pesquisa. Onde está a tag que usa essa variável valor aí, essa constante valor? Aí a tag H1. Em vez de eu pegar e carregar a árvore DOM inteira, eu vou carregar só esse elemento number. Ah, e só vou aquela só... tag, tipo assim. Não é, nem, E não é vou nem só não é o div inteiro, não? Tipo, sei lá. Não, sim, vai recarregar o div inteiro, mas tá, não a sua árvore inteira, porque a árvore ela começa lá no index, lá no arquivo lá de trás. E aí, é para isso aí. Antigamente a gente tinha o problema de que tinha que dar reload na página inteira, e isso aí era muito feio para o usuário. Entendeu? Se você trocasse um texto, ou aparecesse um modal, alguma coisa assim, tinha que recarregar tudo de novo. Isso. Ou usar aquela forma de JavaScript que a Larissa mostrou. Você tinha que achar o elemento pelo ID ou pela classe, sei lá, ou pela tag, e depois você fazer inner HTML igual a isso. Então, sim, isso eu boto fé. então é bem mais complicado. E aqui no React ele resolve isso de uma forma de renderização de componente. Ficou claro? Ficou claro, valeu. Beleza. Então o use state basicamente é isso. Entendeu? Um clique. E agora tem o use effect. Eu só estou mostrando aqui o teórico para quando eu chegar na prática mostrar funcionando. Que aí vocês vão ver o componente renderizando. Aqui a gente tem o use effect, que é outro hook do React. O que é o use effect? Por exemplo, toda vez que eu chego na tela index ou no componente number, eu quero chamar uma requisição. Eu quero buscar informações do servidor. Aí eu busquei lá informações do servidor de um cardápio, por exemplo. Aí eu mostrei em tela um cardápio. Tá, mas e quando eu alterar um estado? Tá, eu vou alterar um estado, ele vai renderizar o componente de novo. Se ele vai renderizar o componente de novo, ele vai chamar de novo essa requisição. Ele vai lá no sistema de novo e vai buscar o cardápio de novo. E aí eu altero o estado, outro estado, tipo, vou alterar o valor, ele vai fazer isso de novo, e de novo, e de novo. E não fica bom. A gente quer chamar apenas uma vez, tal exemplo. Tem esse exemplo aqui que eu coloquei em tela também, que é o carregando. Ele está carregando, né, inicialmente como true. Então, se a gente passar aqui, ó, ele vai retornar uma tag que chama carregando. E ele não vai retornar isso aqui. Porque como ele já deu return, ele meio que ignora esse segundo return. E ele está mostrando aí como carregando. E aí eu coloquei um set timeout, que o set timeout ele só fala assim, daqui 5 segundos, que no caso eu coloquei aqui, né, em milissegundos. Confundi. Mas daqui 5 segundos ele vai dar set carregando como false. Então ele está mostrando aqui a tag H1 e daqui 5 segundos ele atualiza como false. Aí o que ele vai fazer? Atualizou, ele vai renderizar o componente de novo. Agora o valor é null e o carregando é false, né? Aqui. Aí ele vai passar aqui, não vai retornar esse primeiro, vai retornar o segundo, que não é true, né? É false. Ele vai retornar o segundo, só que o setTime rodou de novo. Ou seja, daqui 5 segundos ele vai atualizar o estado de novo. E aí ele vai ficar atualizando o estado a cada 5 segundos. Então, ó, aí não ficou muito bom, não deu muito certo, que ele vai ficar atualizando o meu componente toda hora. Por mais que não vai aparecer o carregando mais, mas vai ficar atualizando o componente. E isso, se você tiver, sei lá, 20 componentes renderizando a cada 5 segundos de novo, vai ficar ruim. O desempenho vai cair. E aí a gente coloca o use effect, por exemplo, nesse caso, que ele vai rodar apenas uma vez. Quando eu chamar o number pela primeira vez, ele vai colocar os valores iniciais, que é null e true, no carregando. O use effect vai rodar a primeira vez, porque é a primeira vez, sempre ele vai rodar, pelo menos uma vez. Aí, como essa função é assíncrona, a gente vai para a linha de baixo primeiro, vai colocar como carregando.
beleza, está exibindo carregando, porque aqui é true ainda, né? Inicialmente é true. Então, ele vai exibir carregando em nossa tela. E aí, daqui 5 segundos, ele vai setar como false. Aí, aqui é false agora, renderizou o componente. E agora, ele não entrou no primeiro return, entrou no segundo return. Beleza, vai chamar de novo o set carregando daqui 5 segundos? Não, por quê? Porque o useEffect ele roda apenas uma vez. Se você renderizar o componente, ele não vai rodar esse useEffect de novo. Há exceções, né, que eu vou mostrar para vocês lá na prática. Mas dessa forma que ele está, ele vai rodar sempre apenas uma vez. Sempre que você renderizar a primeira vez o number. Ficou claro? Certinho? Tem alguma dúvida? Certinho. Beleza. Então, o useEffect é isso. Na prática, a gente vai mostrar melhor. Galera, a useEffect ela é uma função que recebe 2 parâmetros. Aí a gente está colocando 2, né? Uma callback, que é essa funçãozinha que o Marco deu de exemplo. E esse array aí. Nesse array você vai passar as variáveis que você quer que ele fique monitorando. Se você não passa nada, é igual o Marco falou, vai carregar apenas uma vez, vai rodar isso aí uma vez só, quando o componente for renderizado. Se você passa algum estado para ele ficar monitorando, toda vez que esse estado mudar, você vai querer que mostre isso aí na tela. Um exemplo que a gente usa, não sei se vocês já viram pop-upzinhos. Supondo que o usuário preencheu um formulário, quando ele clicar em enviar, você quer mostrar para o usuário que os dados foram cadastrados lá no banco. Aí você tem uma variável mostrando sucesso ou não sucesso, né? Aí você vai falar, toda vez que o banco retornar que deu sucesso, eu quero que mostre o pop-upzinho. Aí você vai e dispara o pop-upzinho. A gente usa nesses contextos, assim, um exemplo, né, mais simples e prático. E aí a gente passa ou não passa parâmetro. Se você não passar, vai rodar uma vez só, igual o Marco falou. Se você passar algum estado ali para ele ficar monitorando, ou mais de um estado, toda vez que qualquer um deles mudar de valor, a gente vai renderizar alguma coisa, vai realizar essa função do callback. Isso. Na prática vai ficar até melhor para explicar isso. Para demonstrar. Bom, e o useContext? A gente só vai trazer 3, né? Que é o useState, que é aquele estado. A gente tem o useEffect, que é para fazer esse monitoramento de quantas vezes vai rodar ali no componente, né? E o useContext. O useContext, ele é basicamente, assim, com palavras simples, ele vai compartilhar estados. Ele vai criar um contexto e vai compartilhar estados ou compartilhar funções que está em outros arquivos. E para quem que ele vai compartilhar? Ele vai compartilhar para todos. Eu vou mostrar aqui na prática, vai ficar melhor. Aqui tem um estado normal, igual a gente já tinha feito no useState. E aí, passando aqui, mas antes de passar, eu vou explicar o seguinte. Aqui nesse estado, valor e setValor, eu só tenho isso dentro do componente number. Tá, mas eu quero ter acesso, atualizar esse valor lá no footer, lá no rodapé. Eu quero atualizar esse valor. Não, mas o estado ele é só do number, ele não está no footer. O number, se a gente for olhar no HTML, ele é irmão do footer, né? Porque tá o navbar, tá o banner, o number e embaixo vem o footer. Eu não posso te mandar, porque ele é do number. Tá, então para resolver isso, a gente usa o useContext. Como? A gente cria um contexto, que eu só vou passar em alta aqui no teórico mesmo. A gente cria um contexto em um arquivo, a gente importa esse contexto aqui na nossa página index, que no caso a gente está fazendo um contexto só da index. E aí eu criei o estado valor na index, eu não criei na number, a number está aqui, ó, o componente number. Eu criei esse estado da página, na página, né, index. Criei o contexto e inseri o contexto aqui no HTML. Ou seja, o contexto ele inicia aqui na linha 17 e termina aqui na linha 25. Tudo que tiver dentro do contexto vai ter acesso à variável, os valores que eu estiver compartilhando. Que aí, no caso, eu estou compartilhando aqui ó, no value, valor e setValor, que são as variáveis do estado valor. Então, todos esses componentes vão ter acesso a esses estados. Então, agora, tanto o number, tanto o banner, tanto outros e o footer vai ter acesso a esse estado valor e setValor. Então, agora eles podem atualizar as variáveis. Na prática, isso vai ficar bem claro para vocês. Aqui, ó. E no componente number, eu pego os valores usando o contexto. useContext e o contexto que eu criei.
Então, aqui existe um arquivo, no caso chama Global Context, eu coloquei o nome Context Global, e a gente vai mostrar depois esse arquivo. E aqui no footer também eu consigo pegar. Então, tanto o number quanto o footer consegue atualizar esse estado e utilizar o valor do estado. Deu para entender essa questão do use context também? Alguém ficou alguma dúvida? É mais para compartilhar estados e compartilhar variáveis, funções. Certinho? Tudo certinho. Certinho? Beleza. Então aqui a gente finaliza o nosso teórico com HTML, CSS, JavaScript, Progressive Web App, bibliotecas e React Next. E como é que a gente está de tempo aí, Carol? Bom, são 9h50. A gente tem mais aí uma hora. Até 10h40. 10h30. Desculpa. É 10h30? Isso. Beleza. Achei que era até 10h50. Então a gente vai ter que dar uma acelerada. Ô, Carol, só para eu também entender, vai ter alguma outra aula depois da nossa? Vai ter de Scrum 10h40. 10h40. Então a gente não pode nem pegar um tempinho extra. Então vamos na prática, então, um pouquinho Qualquer mais coisa, rápido. gente, se vocês quiserem continuando, a gente só vai precisar sair para abrir a outra palestra. Aí quem quiser beleza. continuar aqui na palestra e ficar, tá tranquilo. Tudo bem. Mas aí só não vai conseguir gravar, que a gente vai ter que sair. Tá bom, então a gente vai acelerar um pouco aqui para conseguir mostrar tudo. Beleza, obrigada, Mar. Viu? Agora na prática. Tássila, você quer falar sobre essas observações? Sim, algumas observações, gente, para às vezes quem não tem conhecimento em React, isso que a gente está apresentando são os principais conceitos do React. E para o estudo do Next, tem alguns outros conceitos que a gente tem que aprofundar, tem que ter conhecimento, mas é muito difícil passar em pouco tempo e é muito difícil para, às vezes, uma pessoa que nunca nem mexeu com HTML, de repente a gente soltar um termo técnico aqui. Então, a gente optou por mostrar a base do React, que é o que você precisa para o Next. Você precisa saber React para poder lidar com o Next. E aí eu vou deixar os dois conceitos aí para vocês estarem estudando, pesquisar sobre essas palavras, que é o SSR, que o Marco passou por isso, Server-Side Render, a questão de renderização, entender o que é uma renderização, como que a renderização funciona, no lado do cliente, no lado do servidor, o que quer dizer esses conceitos. E o Next tem 3 funçõezinhas aí principais que lidam com esse SSR, que é o getStatProps, getStatPaths e getServerSideProps, que são funções que a gente usa para poder estar manipulando essa renderização do lado do servidor. São conceitos que eu acho interessante depois, quem tiver interesse, quem estiver começando os estudos em Next, começar por esses conceitos aí, buscar por essas palavras-chave, que aí vocês vão acabar descobrindo várias outras que têm a ver com o Next. E é isso, para ficar claro, só que tem muita coisa no Next ainda assim que, infelizmente, não dá para a gente englobar nesse tempo da palestra. Mas, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tassi, vale também ressaltar aqui que a gente trouxe o Next já como um pontapé, né? A gente poderia ter vindo com o React só, mas a gente já trouxe o Next por causa dessa diferença de rotas que a gente acha que é melhor, e também para ter esse pontapé inicial para esses outros termos que facilita muito no desenvolvimento. Sim, né? Sim. Eu acho muito interessante uma coisa que é o seguinte, se você não sei React e tal, eu vou começar pelo Next, isso aí vai me atrapalhar a aprender React? Nunca, você vai aprender 2 coisas ao mesmo tempo, sabe? Sim. Next está envolvido com a estrutura do seu projeto, mas com a questão de lidar com rotas, com renderização de uma forma diferente. Mas isso não te impede de aprender React, ou você, eu tenho que estudar só React e depois aprender Next? Não. Você pode aprender as 2 coisas simultaneamente. Então, a gente trazendo esses 2 termos para quem não sabe, nunca mexeu com nenhum dos 2, é um pontapé mesmo, igual você falou, para a pessoa estudar esses 2 conceitos. Exatamente. Então, vamos na prática aqui. A gente colocou lá como requisito, se alguém quiser ir fazendo junto com a gente gente tem aqui o VS Code, que a gente usa para o desenvolvimento aqui na prática. VS Code, vou mostrar aqui. Instala, né? Eu acho que a maioria deve ter o VS Code. A gente tem o Node.js,
A gente precisa do Node para instalar as dependências, né? Para instalar o React, instalar o Next. A gente precisa também do Git para clonar o projeto da comunidade, que eu até coloquei no meu perfil do GitHub, porque eu fiz alguns ajustes, mas aquele projeto é o projeto da comunidade do Next.js. Eles criaram esse projeto para a gente ter um pontapé inicial, e eu só fiz algumas modificações nele, até para facilitar na hora da hospedagem do Firebase. Vamos aqui na prática, então. Eu criei um progresso aqui da prática, que a gente vai começar pelo projeto. A gente tem aqui as instalações. Esse arquivo aqui, essa apresentação está compartilhada aí com vocês, o link. E depois a Tássila, até a gente vai colocar, eu e a Larissa, a Tássila vai colocar alguns tutoriais em cada aba do slide, para facilitar aí no estudo também, para quem tiver um interesse. Aí a gente vai atualizar ele depois. Então, começando aqui com as instalações, que já estava como requisito, que está aqui o link aqui em cima, no slide de cima. Iniciar o projeto. Então, primeiramente, a gente vai dar um git clone no projeto. O link está aqui no chat. Então, a gente vai dar um git clone aqui. Eu criei aqui uma pasta só para a gente fazer isso. Então, a gente vai no cmd, dar o git clone. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o que está lá no GitHub e clonar para o seu computador. Beleza. Aí a gente vai abrir o nosso projeto. Então, a gente vai entrar aqui. Vai entrar no arquivo do projeto e fazer o code ponto. Esse code ponto normalmente já vem por padrão configurado para vocês abrir projetos. Se não tiver configurado, aí tem que pesquisar no Google como configurar a variável ambiente do VS Code. Eles mostram. Bom, aqui está nosso projeto do Next.js. Vou abrir aqui para vocês para explicar cada parte. A gente tem uma pasta aqui do Firebase, que é mais de configuração do Firebase, que a gente vai usar na hospedagem. Tem uma pasta de componentes. Então, aqui vai estar todos os componentes para a gente evitar de duplicar código. Então, a gente tem os cards. Isso aqui é do projeto da comunidade, né? Eu criei, por exemplo, aqui o início, que tem todos os numbers, que são os exemplos que a gente estava usando até lá no teórico. Então, são componentes que a gente vai utilizar aqui nos exemplos. Então, isso facilita para não ficar repetindo o código. Então, isso tudo, todos os componentes, fica na pasta componentes. Tem um navbar aqui também. Vou te mostrar. Usei até um de exemplo aqui. A gente tem a pasta layouts. O que é o layout? É mais para manter um padrão. Todo mundo que for admin, tiver ali logado como admin, vai ter um padrão de tela. É só para manter o padrão de tela quem for admin, ou um padrão de tela quem for o alt. Mas isso aqui a gente não vai explicar para vocês hoje. A gente tem o alt, que é a saída, é o que fica hospedado, né, no nossa hospedagem, lá no nosso... que a gente vai publicar o site. Então, o alt vai ser o nosso projeto compilado, que a gente tem que compilar nosso projeto para publicar. O pages, que são todas as rotas. Então, a gente tem aqui uma rota escola, uma rota exemplo. A gente tem a index, que é o bar, o profile, o land page aqui. Admin, eu tinha falado do dashboard, está aqui também. Normalmente eles estão sempre componentizados. Tem alguns que nem estão tão componentizados. Se eu achar aqui, tá vendo? Tem uns que nem está componentizado as informações. E tem a public, que é onde ficam nossas imagens ou alguns arquivos de configurações que a gente vai usar no nosso site. Então aqui a gente tem um manifest e o SW, que eu vou explicar para vocês também para fazer o PWA. E aqui tem as imagens utilizadas, que fica sempre em public. A gente tem um arquivo styles, que fica alguns arquivos CSS, para manter a organização também. Vale já mostrar aqui também o packed.json. O packed.json são algumas informações do nosso projeto. E tem também algumas dependências que a gente usa. Por exemplo, a gente usa o React. A gente está usando a versão 17 do React DOM, versão 17 também.
Então, aqui são sempre as dependências. Se você quer uma máscara de CPF, por exemplo, sempre que você está digitando o campo, você quer manter aquele padrão de ponto, tracinho, você pode pegar alguma dependência, uma biblioteca aí da comunidade e instalar, que aí ele vai aparecer aqui para vocês. Então, a Expect.json é mais dessas configurações de dependência, de scripts também, que você vai rodar, para como que você roda o seu projeto. Então, fica no Pact.json. Bom, eu vou abrir aqui para a gente iniciar. Primeira coisa que você tem que fazer, depois que clona, é dar o npm install. O que é esse npm install? É do Node, né? E ele vai instalar essas dependências. Porque você vai ver que vai criar um arquivo aqui que chama Node Modules, que são todos os módulos, são todas as dependências que nosso projeto usa. Por que ele já não vem, então? Porque se eu for mandar para o GitHub, ele é muito grande. E o GitHub nem vai me permitir enviar. Então, aqui, ele acabou de criar o Node Modules. E depois que você faz o npm install, ele baixa todos os componentes necessários do projeto nesse Node Modules. Hoje eu vou guardar um tempo aqui para ele terminar. Acho que já vou mostrando aqui nossa página. Galera, essa estrutura, rapidinho, tá, Marcos? Essa estrutura que a gente mostrou aí, isso é uma particularidade é uma coisa que o Next traz. Que tem essa pasta, se você der um comando, supondo que você tem um projeto do zero, você dá o comando lá para iniciar o projeto, ele já cria para você essa pasta pages, aí ela vem apenas com o arquivo index e o arquivo app.js. Aí ele cria a pasta public, que é onde você tem que colocar as imagens. Algumas configurações, essa estrutura já vem do Next. Ah, eu posso criar outra pasta? Pode. Se você quiser colocar uma pasta aí chamada XXX em qualquer lugar aí, você pode. Mas já vem uma estruturinha mais ou menos de como que a gente tem que seguir, como que ele funciona. As rotas, toda vez que eu vou trocar de página, ele vai aí nessa pasta pages e carrega algum desses arquivos aí, dessas páginas. Coisa que não tem no React puro. E esse projeto, igual o Marco falou, esse projeto ele está aberto para a comunidade, lá no site do Vercel. É Vercel que fala mesmo, né? Vercel. Tá lá já, então às vezes, Tássila, não sei, eu não quero começar do zero. Pega um que já tá pronto, troca ali o título, vê o que acontece se você trocar uma coisa lá dentro do componente, vê o que acontece se você apagar um componente, se você iniciar um componente. É uma forma de aprender também, às vezes, você pegar um código, um projeto que já tá pronto. E aí lá tem vários outros, com outros layouts, com outras coisas. Exatamente. Aqui ele está até demorando um pouco a instalar todas as dependências. Vou mostrando aqui então algumas coisas, por enquanto ele está instalando. A gente vai mostrar aqui, por exemplo, eu disse que todos esses arquivos underline, ele faz, né, em todas as rotas, ele sempre vai passar por essas. Por exemplo, aqui no erro, se der algum tipo de erro, ele vai retornar uma div. Então, tipo, no caso aqui vai virar uma tela em branco, né, ele só retorna essa div. Vamos no document. No document ele está colocando por padrão esse read, essas configurações internas que a Larissa tinha explicado do read. Tem o read e o body, né? Ele está usando o read aqui e colocando essas configurações internas do nosso site, que ele tem uma cor, tem lá uma imagem. Marcos, só um minutinho. O João levantou a mão. Acho que ele está com alguma dúvida. Você está com dúvida, João? Tô sim. Bom dia, gente. Bom dia. Eu dei o npm install aqui e ele achou 22 vulnerabilidades. Eu tenho que dar um npm audit fix aqui que tá pedindo? Você pode fazer ele está te recomendando fazer, você pode fazer sim. Demorou, então. Tá. Mas é comum, viu? Sempre dá esses warnings aí. Eu acho que a minha internet compartilhando, ela não está funcionando muito bem. Vamos tentar aqui mais uma vez. Eu posso trocar de que eu já tenho até um projeto que já tem instalado. Se não funcionar de novo... Na verdade, eu já vou abrir o outro. Já vou abrir o outro para a gente não perder tempo. Eu já tenho uma versão 2 aqui que ele já estava instalado. Eu só ia fazer junto com vocês. Então, no caso, eu dei o npm install. No caso, já funcionando aqui, Node Modules. E para rodar, a gente dá o npm run dev.
Ou seja, aqui no packed.json a gente configura isso. Aqui, ó. A gente sempre dá um npm run e aqui é o que a gente vai rodar. O que ele vai fazer? Vai fazer next dev, que é um start de desenvolvedor. Só local aqui. Então ele vai iniciar e ele vai te falar em qual rota você vai abrir esse projeto. Ele criou aqui localhost na porta 3000. Então vamos abrir nosso projeto. Aqui nossa página index. Primeira vez ele é mais demoradinho mesmo. E ainda mais como ele fica como em local, desenvolvimento, às vezes ele não fica com um desempenho 100%. Está compilando aqui de novo. Aí, ó. Susto. Agora rodou. Então a gente está no barra, né, que é a nossa primeira página, que é a tela em pages, é a index. Então o que ele está mostrando? Ele está mostrando o navbar, que é essa parte de cima. Ele está mostrando o banner, que é esse banner aqui, o outros e o footer que está lá embaixo. Esse é o footer. Ah, então ele está componentizado. Se eu tirar o banner, ele vai sumir o banner daqui? Vai. Ah, o outros, eu quero que tire o outro. Eu só quero ter o navbar e o footer. Ele vai tirar, ele vai ter o footer e o navbar. Então essa componentização ajuda demais. Eu quero criar outra tela. Vamos criar uma tela aqui de teste. E eu no teste eu só quero o navbar e o banner. Aí você tira aqui, toca a rota, teste com sem o R. Aí só tem o navbar e o banner, tá vendo? Então são duas páginas que a gente nem repetiu o código. A gente só usou, só chamou o que a gente quer usar. A gente trouxe aqui para vocês o exemplo 1. Então vou abrir aqui o exemplo 1. A Tássila vai mostrar para vocês como funciona o texto. Deixa eu ver o que aconteceu. Em number. Ah, tá. Aqui a gente tem que importar o useState, viu? Aqui tá, eu tinha escrevido errado. Aqui a gente importa o useState para usar do React o useState, para a gente usar aqui. Se você não quiser importar aqui, você pode escrever React, ponto. Então ele vai buscar da mesma forma. Então aqui está nosso exemplo 1 e aí eu vou passar para Tássila explicar para a gente. Olha, a gente tem aí na nossa página esse componente number. Esse componente number ele tem um título e um botão. A gente já viu lá na parte teórica, né? Aí tá. O que a gente está usando aí? O useState. O que esse useState está controlando? Esse valor aí, essa string que aparece no H1. Toda vez que o usuário clicar ali, a gente vai ver que ele vai renderizar esse componente e vai trocar esse valor. Lá na página index, a gente está chamando esse componente. Vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Isso. Perfeito. O que a gente pode fazer aqui, né, é colocar um console para a gente ver a renderização do componente, que ele está chamando o number de novo, né? Sim. Number. Depois eu vou te pedir também para mostrar no console lá do navegador, mostrar os componentes, a árvore DOM. Certo. Aí toda vez que a gente clica, vocês podem ver que está entrando dentro da nossa função lá e passando pelo console. Ou seja, está re-renderizando aquele elemento. Toda vez que a gente muda o estado da variável valor. Isso ficou claro para vocês? Tranquilão. Aí aperta o Edge aí de novo. Vocês podem ver, tá vendo que árvore DOM é tudo isso aí, ó. Tem o HTML, o head, o body, uma div. Antigamente tinha que carregar tudo isso aí de novo. Agora vocês podem ver que ele vai só lá no H1 e troca só o valor dele. Isso. Aqui é a nossa div, a gente vê o ID div, né? O ID div é nosso componente aqui, ó. Então ele tá nessa parte, ele tá atualizando tudo. No caso aqui do Elements do console, ele só tá mostrando a atualização do H1, que no final das contas foi só ele que mudou de fato. Então ele fica até piscando ali, ó, quando se altera. Então ele tá atualizando esse componente div, ele tá tipo atualizando ela, sempre agora com valor, estado novo, né, com novo valor. Então a gente não precisa fazer aquele document.getElementById, .ini HTML e trocar o valor. A gente só usa o estado, ele renderiza o componente e isso. Se o estado fosse
Vale aqui lembrar que o nosso projeto, aqui, ó, por exemplo, aqui está a Navibar, tudo dentro dessa div next. Então, nossa visual aqui sempre vai estar dentro desse next, nessa div next, com a id next. Então, aqui está a nossa Navibar, tem a nossa section aqui, que é o banner, tem nossa div, que é o number, tem um footer aqui embaixo também. Então, está sempre separado. Por exemplo, se a gente trocar de tela, a gente vai ver isso nos exemplos mais à frente, a gente vai ver trocando mesmo. Então, aí, o estado está nesse sentido. Você não precisa agora, se eu tivesse supondo-se aí mais um parágrafo, um título que usa essa variável valor. Um exemplo que a gente tem muito é esses sites que mostram o nomezinho do usuário, né? Às vezes você vai mostrar esse nome aí em mais de um lugar da tela. Aí, imagina você ter que ficar dando document.getElement com ID tal, com ID tal. Não, você já usa o useState e ele vai atualizar em todos os lugares que usarem. Tá, só vamos ser um pouco agressivo aqui na explicação. Vou colocar assim, ó, nome e setNome. E vou colocar aqui como inicialmente não tem nada. E vou criar um input para a gente digitar. E aí, eu vou colocar só a questão do tempo, Marco. Isso, mas eu vou explicar só para ficar bem legal aqui para eles. Tem um onChange e eu vou setar, atualizar esse nome, tudo com o que eu digitar. E aqui tem o evento que a gente está chamando, e o valor que está dentro do input vai estar dentro de e.target.value. Qual que é o evento? O evento é onChange. Qual que é o target? Quem que está chamando esse evento? É o input. E qual que é o valor desse input? E a gente vai estar sempre atualizando. E aqui, em vez de botar o valor, a gente vai colocar aqui o nome. Então, eu vou botar nome. E na frente o valor. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então sempre que... aqui tem um input. Então, sempre que eu digito aqui, ele está atualizando lá em cima. Mas não está exibido no input. Aí você tem que falar que o valor do input vai ser sempre o nome. Vai ser sempre aquele estado nome. Então, aqui agora... Eita. Porque input velho... Enfim, era para ter parecido. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque tá branco ali, ó. É porque tá branco. Nossa, quase que eu passo vergonha aqui. É porque tá branco aqui, então a gente tem que trocar para cor preta. E aí tudo que eu escrevo aqui, ele tá atualizando o estado, tá renderizando o componente e exibindo em tela. E isso fica muito mais fácil, muito mais legal, muito mais usual para o usuário mesmo, né? Fica muito mais performance bem melhor. Então vamos para o exemplo 2, tá? Eu acho que no 1 aqui o useState deu para explicar bem. Sim. Então, aí, no exemplo 2, a gente vai ver aquela funçãozinha useEffect, que a gente tinha comentado. A gente vai mostrar primeiro com o useEffect comentado, sem utilizar ele. Oi, gente, só um minutinho que acho que o Jonathan também está com dúvida. Tá. Só uma pergunta muito rápida mesmo. Tudo isso aí, depois que já está rodando, né, no navegador numa boa, funciona sem carregar, igual vocês estão mostrando aí, sem ficar recarregando página, tudo direto? Sim, a gente vai mostrar aqui, ó, já vou até adiantar, porque o nosso tempo tá meio apertado. No exemplo 4, a gente vai trocar de página. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou direcionar, por exemplo, 5. Se você ver aqui, ele não vai atualizar de página. Ele não vai fazer aquele reloading. A gente pode mostrar até o Elements aqui, né? Ele não vai renderizar tudo, ele vai renderizar só o next, que é o que a gente está exibindo. Olha, eu vou trocar aqui embaixo, aqui no canto inferior, nessa parte aqui, vai mostrar que a gente está indo, por exemplo, 5, e ele só vai atualizar. Aqui no caso ele demora até um pouco por causa do que a gente está em dev. Você colocou o set time também. Não, porque a gente está em dev, nesse caso. E aí ele não renderizou aqui em cima. Você pode ver que é o mesmo arquivo. Sim. Não está trocando de arquivo. A gente só não está trocando assim, não está renderizando todo o DOM do HTML. Ele só está trocando mesmo. Só muda o que é necessário, né? Ele só troca aqui no Next, ó. Você vai ver, ó. Ele até pisca ali, ó. Viu? Valeu. E aí, cara, isso fica... Como é que você volta a desenvolver igual antes? Não tem como. Assim, sim. É bem melhor. Muito melhor. Então, aqui no exemplo 2, a gente tem 20 minutinhos para terminar os exemplos. No exemplo 2, a gente está fazendo o seguinte. Toda vez que passar 2 segundos, a gente vai trocar o valor da variável carregando.
E aí a gente vai poder ver que vai ficar chamando isso aí infinitamente. Infinitamente vai ficar trocando esse valor. A cada 2 segundos, né? A cada 2 segundos. Isso. Vamos A mostrar cada aqui. 2 segundos vai trocar. E aí, quando a variável carregando é igual a true, a gente colocou para mostrar essa telinha carregando aí. Vocês podem ver que vai passar nela toda hora. E aqui a gente colocou um alerta, né, uma mensagem, só para a gente ver a renderização do componente, que é rodeio exemplo 2. Então ele está sempre chamando essa função, esse componente, essa página aqui. E aí com o useEffect a gente vai resolver isso, né, Tássia? Aí com o useEffect, passando nenhum parâmetro lá no array, ele vai chamar isso aí só uma vez, quando o componente é buildado, né? Já você vê que ele atualizou apenas uma vez, e aí ele não chamou de novo. O que aconteceu? Ele atualizou o estado, não atualizou? Atualizou o estado. Ele não rodou de novo? Rodou. Mas aqui ele não entrou de novo. Ele não entrou. E aí ele apenas rodou essa função que está dentro do useEffect apenas uma vez, que foi na primeira renderização do index. E a gente pode até ver que mostrou 2 vezes. Ó, rodei exemplo 2, rodei exemplo 2. Nessa vez aqui ele rodou o useEffect. Nessa vez aqui ele não rodou. Eu quero que ele atualize toda vez que eu atualizar o estado valor. Então, toda vez que você atualizar o estado valor, ele vai rodar isso aqui. E aí, vamos botar um exemplo aqui. Sim. Eu vou tirar uma parte aqui do site, só para não mostrar esse carregando, porque senão não vai dar para a gente mostrar perfeito. A outra coisa que eu vou colocar é um console que a gente rodou, um alerta, uma mensagem que a gente rodou o useEffect. Então, opa. Beleza, então aqui ele rodou a primeira vez o useEffect, aí ele atualizou lá o carregando, né? Ele rodou de novo renderizou de novo a página. E aí como ele está monitorando o valor, se eu atualizar o valor, ele vai rodar o useEffect de novo, tá vendo? Porque agora ele está monitorando a variável valor. Então ele vai estar sempre usando o useEffect, esperando 2 segundos e atualizando de novo carregando. Então o useEffect serve para isso, para a gente não rodar todas as vezes que renderizar o componente. Certinho? Deu para entender? Sim. Show de bola. Então vamos para o exemplo 3, então. O que o exemplo 3 a gente quer trazer para vocês? Aqui no Number, como eu tinha dito, é o use context, né? Eu quero compartilhar esse estado para todos os componentes que está sendo promovido, né, do contexto. Então, o provider aqui chega como promovido. Ele está promovendo essas 2 variáveis, que é o estado e a função de atualizar o estado. Então, tanto no banner, a gente consegue pegar esse valor e a gente pode usar esse valor, tanto no number, a gente pega esses valores e pode utilizar esses valores, e no footer também, aqui, na verdade está no index navbar. A gente pode usar esse valor, e aí no caso a gente não precisa do set valor, a gente precisa só do valor, tudo bem, a gente usa aqui também o valor. E aí, como ele está promovendo, o exemplo vai ficar assim, ó, como é que vai ter o resultado. Sempre que eu atualizar o valor, ele vai atualizar lá atrás no banner, tá vendo que tá 1 lá atrás? Aqui também no nav, tá sempre atualizando. Então, todos os componentes agora têm acesso a esse estado. Mais compartilhamento de estado, compartilhamento de função. Isso aí, gente, assim, uma coisa que eu lembro claro aqui é a questão de autenticação. Você compartilhar em todas as páginas se o usuário está autenticado, se ele pode acessar aquela rota. Você cria um contexto, guarda lá um estado falando, o usuário está autenticado ou não está autenticado. E compartilha aí, todo mundo pode usar, todos os componentes, todas as páginas, né? Todos os componentes têm acesso a essa variável. Nesse exemplo que a gente deu, é da página, porque o estado é da página, tá vendo? A gente está no estado da página index. Então um exemplo 5 não vai ter esse acesso. O exemplo 5 não vai ter acesso a esse estado, porque a gente está fazendo da página index só. Sim, no caso sim. É exemplo 3, né? Aqui que o nome está errado. Exemplo 3. Então esse estado é só do exemplo 3. Todo mundo que tiver dentro daquilo ali, dessas tags providers, todos os filhos, né, os children, todo mundo que tiver aí dentro
vai passar não sei se é prover a palavra certa, né? Prover desse contexto, dessas coisas que estão compartilhadas no contexto. Se eu tirar o number 3 aqui, ele não vai ter acesso e vai dar um erro, porque ele está tentando acessar, tá vendo? Mas ele não tem acesso. Então, ele tem que estar dentro do contexto aqui do provider. Beleza, então. Então, como eu disse, ele é uma variável da página. Então, se eu ir para a página 5, a gente está no 3, se eu ir no exemplo 4, ele não vai ter acesso, ele vai resetar nossos estados, tá vendo? O carregando veio para true, o estado, o valor voltou para 0. Então, ele não tem acesso. Ah, mas eu quero compartilhar esse estado para todas as páginas. Então, vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, a gente vai mostrar como compartilhar para todas as páginas. Bom, como a gente está fazendo um compartilhamento para todas as páginas, é o que eu tinha dito antes. A gente tem que usar, então, esses arquivos underline, que é o que toda página passa por ele. Então, aqui no app, a gente criou um contexto, e a gente criou até de uma forma diferente esse contexto, não para ele ser de todas as páginas, né? Mas só para mostrar que existe outra forma de fazer. Então, aqui está nosso contexto global. Ele vai ser compartilhado para todas as páginas. Está dentro do app. E dentro dele, a gente está compartilhando para a tag read e para a tag, que no caso o layout, que seria o body. Tá bom? Então, a gente está compartilhando para todas as páginas. Essa tag meu app é basicamente todas as páginas que a gente tem ali na pasta page estão dentro desse meu app. Então, geralmente, quando você vai fazer um contexto, alguma coisa que você quer que seja para a aplicação inteira, você vai aí no app.js e troca e coloca o provider daquele contexto em volta de tudo. Ou só em volta desse meu app, em volta do que você quiser que tenha acesso. Esse meu app é a sua aplicação inteira. Você está passando o componente ali. Componente e as propriedades da página. Isso também já vem configurado no Next quando você inicializa o projeto. Isso. Só o contexto que não vem. Aí você tem que criar o contexto. E aí no nosso projeto do GitHub já está prontinho. É só vocês alterar e usar da forma que vocês quiserem. Então, se a gente abrir o contexto, só para a gente ver o que tem dentro, a gente criou o estado valor e o estado carregando. Então, todas as páginas vão ter acesso a esses estados. E aqui a gente também está pegando um parâmetro, que se a gente for ver, o nosso read e o layout está dentro do provider, aqui do contexto. E ele, então, está indo como parâmetro para o contexto, que ele está aqui dentro. Qual é o nome dele? O nome dele é children. Children quer dizer filhos, né? Então, tudo que é filho do contexto, que são esses caras aqui, o layout é irmão do read, tá vendo? Que ele não está dentro, ele está de lado, então ele é irmão. Como a gente está dentro, a gente é filho. E esse aqui é o pai. Então, ele é children, e a gente vai criar o provider daquela forma que a gente tinha criado na página no exemplo 4. No exemplo 3. Uma abordagem, gente, para a questão também de separar responsabilidades. Tem duas formas. Você pode declarar o contexto no lugar que você já vai usar. Ou você faz um arquivo separado para realmente separar responsabilidades, que é essa abordagem que a gente está fazendo aí nesse exemplo. A gente separou o contexto num arquivo. No exemplo anterior, o Marco tinha colocado, acho que no mesmo arquivo. A gente criou no mesmo arquivo. E aí você pode fazer desse outro jeito também. Tem várias abordagens aí, se vocês pesquisarem um pouquinho. Tem vários outros exemplos de outras formas de você escrever a mesma coisa, só que de forma diferente, ou igual diferente, né? Exatamente. Então, continuando aqui, então a gente já criou o contexto. O children aqui está sendo qualquer página, todas as páginas, na verdade. O children aqui, no caso, vai ser todas as páginas, que é a que a gente passou como parâmetro. E aí, beleza, a gente criou o contexto que chama contexto global, e aí toda página, ou todo componente, todos os componentes da aplicação vai ter acesso a esse contexto. Então, aqui a gente está no exemplo 5, exemplo 4, né, que a gente está. Então, a gente está pegando do contexto global, tá vendo que agora não é aquele contexto página, é contexto global. E a gente está pegando o carregando, o set carregando. Aqui eu só quero usar o carregando e o set carregando. No number, eu quero usar o valor e o set valor. Então, ele está pegando do contexto global. Tá vendo? E aí, agora eu vou mostrar na prática como ficou esse exemplo 4.
Vou atualizar aqui, beleza. Carregando, ele atualizou, tá funcionando normal, tá vendo? Só que tá a mesma coisa, não tá, tem algo de diferente. Que se a gente atualizar, o carregando agora tá como falso e o valor tá como 10. Se eu trocar de página, ele vai manter o valor e o carregando tá como falso ainda. Ele não mostrou aquela telinha de carregando. Então agora você vê aqui que ele trocou de página mesmo, agora ele está na página 5, exemplo 5. Então a gente compartilhou esse estado para todas as páginas. E aí depende da aplicação que você quer, né? Igual a Tassi falou, uma autenticação, todas as páginas podem ter acesso a essa variável. Mas é uma página de calculadora, eu não preciso compartilhar para todo mundo, então cria um contexto só para aquela página. Mas é um contexto só de alterar o valor aqui, ou o nome que eu estou digitando. Cria um contexto, um use state para aquele componente. Então, é basicamente isso. Acho que a gente está dando aí uma inicialização para vocês começar no Next. Os exemplos é isso. Acho que a gente tem aí mais 7 minutos, que a gente está dando uma agilizada. Aqui a gente apresentou use context, use effect, use state. E aqui entra no progresso do web app, que agora na prática mostrando. Que a gente tem um arquivo manifest e o service work e o web app pronto. Vamos lá. Dentro de public, eu criei aqui 2 arquivos, que é o manifest e o SW. Como a Tassila já falou, o manifest tem as informações do seu aplicativo, as informações extras. Hoje ele não é muito personalizado, né, o aplicativo, aquela introduçãozinha que tem o app. Tem aqui o nosso SW, que faz os nossos caches de página, para você poder usar ele offline. E como que a gente roda esses arquivos porque a gente tem que chamar esses arquivos, né? Eu coloquei ele dentro do app, underline app. Eu criei um componente que chama meu app SW, que está aqui em cima, só rodar um pouquinho para cima, que é um componentezinho aqui da mesma página. E aqui eu estou rodando um use effect para ele rodar apenas uma vez a instalação do service work, que ele vai fazer aquela instalaçãozinha do service work do seu site. E ele vai identificar a questão da função de instalar, a função de fit, que está lá no SW. O manifest eu coloquei aqui na configuração do read, que é uma configuração interna do nosso site. Então o manifest está aqui no link do read. Bom, se eu tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui para vocês verem. Vamos supor que não existe o nosso web app. Como é que vai ficar? O botão de instalar sumiu. O botão de instalar não tem aqui, tá vendo? Não tem como eu instalar nosso site. Eu coloquei o manifest, vai dar para instalar? Eu acho que vai dar porque a gente já tinha instalado o service work. Entendeu? Por isso que apareceu. Se você colocar só o manifest e nunca ter colocado o service work, não vai aparecer. Beleza, aí se eu colocar o service work e ele está carregando o nosso SW, que é nosso arquivo, vai funcionar? Vai funcionar. Aí vai aparecer a opção de instalar. Então aqui você vê que tem o nome, a logo que a gente definiu. Se eu clicar em instalar, parece que nada mudou. Abriu, mudou algumas coisinhas aqui de cima e tal. Vou fechar. Mas se eu for na tela inicial, que inclusive está uma bagunça aqui, apareceu o ícone do nosso aplicativo. Então quando eu abrir ele vai abrir como uma ferramenta desktop nesse caso. Não está aparecendo como navegador mais, tá vendo? Ele não é um navegador. Um usuário leigo, ele vai, isso não é um navegador, isso é um aplicativo mesmo desktop. Então, isso é o PWA do navegador. E aí vai aparecer a opção no celular também de instalar, e ele vai virar igual um aplicativozinho na tela do seu celular. Bom, esse é o PWA, né, o Web App. Ele já está pré-definido no projeto. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é alterar o manifest com as informações do seu aplicativo e também alterar o site, né? Ali começa a criar uma calculadorazinha para vocês começarem mesmo. Vamos pular então aqui e vamos tentar hospedar o nosso site. Vou fazer de uma forma aqui de 3 minutos, hein, galera? Tem esse desafio. A primeira coisa que vocês precisam fazer é instalar o Firebase. Então você vem aqui, vamos pausar o nosso projetinho ou criar outro. Roda instalar o Firebase, que no caso já tem instalado, eu vou parar ele. Aí você instalou o Firebase que é do Google, ele é um
disponibilizador de ferramentas aí da Google para desenvolvimento. E aqui tem umas observações que eu deixei todos uns passos aqui para vocês. Você tem que ter garantia que já deu o npm install, que é instalar todas as dependências do projeto. Tem que fazer o npm install do Firebase. E o próximo passo é fazer o Firebase login. Gente, como aquela vez que eu dei o clone e não deu para instalar o npm install, no meu caso ele já vai estar logado, tá bom? Nesse projetinho ele já está logado. Então ele já está logado aqui com o e-mail que eu criei. E aí eu dou o Firebase init, né, que é para você iniciar o Firebase. Então ele vai até perguntar, você concorda em continuar? Sim. O que você quer usar? Eu quero usar hosting, configure files Firebase hosting, que é esse primeiro hosting aqui. Aí eu aperto espaço, enter. Ah, você está usando o projeto Escola de Férias. No caso aqui, você ia digitar o nome do projeto. Né? Escola de Férias, exemplo, Next.js. Você escreve. No meu caso, já está criado. E aí, qual que é a página que você publica seu app? No nosso, aqui no caso, que é o Next, a gente usa o Alt, tá bom? Não é o Public. Por padrão é Public, mas você vai digitar Alt. Eu já vi que você... não. Aqui ele está falando, você quer redirecionar todas as páginas para index.html? Você pode colocar sim aqui. Você quer que quando você atualizar o seu GitHub, né, lá o projeto, o repositório do GitHub, você quer atualizar o site também? Vou colocar como não quero. E aí ele está falando que a página index já existe, você quer sobrescrever. Não, porque a gente está usando o index que é do projeto da comunidade. Então, vou digitar não. Aqui ele já iniciou nosso projeto. Então, se a gente vir aqui na nossa colinha e dá npm run Firebase, aqui no package.json, o que ele faz? Ele dá build, ele exporta e faz o Firebase deploy, que é mandar para o site. Então, vou rodar npm run Firebase, ele vai mandar o nosso site para a hospedagem do Firebase. Vamos aguardar um tempo. Ele está fazendo o build, que é o primeiro passo aqui, ó, que está definido. Ele vai compilar nosso projeto. Na segunda, ele exporta, que ele já exportou. Na verdade, ele finalizou aqui agora. E na terceira, ele vai rodar o Firebase Deploy, que é o que ele está fazendo agora. Então, ele está mandando o nosso site para a hospedagem do Firebase, que é uma hospedagem gratuita hoje e que inicialmente, para você iniciar um projeto, um protótipo, ele serve bastante. E aí, ele já criou um link também, que ele falou hosting URL, e ele criou um link para nós, e nosso projeto está aqui funcionando perfeitamente online. Se vocês quiserem até acessar aí, vou mandar no chat. E aí vocês vão ver que até no celular vocês podem verificar que vai aparecer a opção de instalar o aplicativo, o PWA aqui do site. Acho que deu tempo, né? De apresentar meio corrido, deu para apresentar tudo. Eu acho que a gente queria trazer para vocês que existem o Next, existe o React, existe o PWA, existe o Firebase Hosting. Eu acho que para vocês criarem um projeto aí para brincar, para, sei lá, para o portfólio, ele é bem útil. Certinho? Deu tempo, Carol? Deu tudo certinho. Muito Deu obrigada, Márcio. Deu, menino.